Dando continuidade aí aos nossos estudos sobre a Grécia Antiga, na aula passada nós vimos Atenas, essa aula nós vamos ver Esparta. A habilidade é analisar os processos de formação histórica das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as às práticas dos diferentes grupos e agentes sociais. Esparta, então, né? Conforme a gente fez a localização de Atenas na semana passada, a localização de Esparta, então, é na planície da Lacônia, quando, por volta do século IX, antes da Era Comum, né? Os povos fundadores aí, os dórios, e as atividades principais, as guerras e a agricultura na região da Messênia, apesar da região não ser tão propícia assim para a prática da agricultura, mas a gente vai ver que a guerra é algo bastante marcante aí para a sociedade espartana. E por falar em sociedade espartana, né, a gente consegue visualizar aqui a forma como essa sociedade estava dividida. Então, só para a gente esclarecer, né, é uma sociedade estamental, então não há mobilidade social, né? O grupo no qual você nasce, você pertence até o final da sua vida. E assim, para ser espartano, não bastava nascer em Esparta, né? Para ser espartano, os espartanos que estão lá no topo da pirâmide aí, eles eram os descendentes dos dórios, né? Que conforme a gente viu em relação a Atenas também, eles eram descendentes dos povos fundadores e por isso eles tinham privilégios. Eles eram os donos das melhores terras e eram os únicos que eram considerados cidadãos. Dedicavam-se à vida militar, que era algo extremamente fundamental para a sociedade espartana, né? Depois, né, abaixo dos espartanos, a gente tinha aí os periecos, né, que eram artesãos, comerciantes e pequenos proprietários, mas lembrando que não eram cidadãos. E os ilotas, escravizados, descendentes dos messênios, trabalhavam para os espartanos. Então, dessa forma que a sociedade espartana estava dividida. Politicamente falando, né, quem participava da política eram apenas os espartanos, né? E existia aí uma hierarquia dentro dessa participação, né? A gente tem ali, primeiro, a ideia da diarquia, né? Então, dos 30 gerontes que faziam parte do conselho de anciãos, 2 eram escolhidos reis e consideravam-se descendentes de Hércules, um semideus, né? Então, toda a questão da mitologia grega, que a gente já viu também, que influenciava aí todas as decisões dessas cidades-estados. Então, a Gerúsia, né, que era esse conselho de cidadãos, os gerontes propunham as leis, exerciam a justiça e decidiam pela guerra ou pela paz, né? O eforato, que eles eram eleitos por um ano, né, os éforos eram responsáveis pela educação militar, convocavam a Gerúsia e a Ápela. E a Ápela votava sem discutir as leis propostas pela Gerúsia, né? Então, assim, na verdade, o que era proposto pela Gerúsia era aprovado, né? Até pela questão da hierarquia e a Gerúsia estar acima aí da Ápela. Aí, para a gente entender como funcionava, né, como que era a vida de um espartano, logo que ele nascia, né, essa criança ela era examinada e se apresentasse algum problema físico, o bebê era descartado, literalmente descartado, né, era jogado fora, porque a ideia, né, que se tinha de um espartano é que ele tinha que ser perfeitamente, né, perfeito fisicamente, até porque ele se dedicaria à carreira militar, né? E isso exigiria do físico dele. Então, se essa criança não tivesse um físico adequado, né, no caso dos deficientes, ou mesmo os bebês que nascessem, por exemplo, prematuros, né, coisas assim, eram descartados, eram jogados fora. Aos 7 anos, né, o menino era retirado da sua família para viver em acampamentos militares. Aos 12, iniciava-se a parte difícil do treinamento, né, que era desenvolver técnicas de sobrevivência, em que o jovem espartano era abandonado à própria sorte em áreas afastadas e precisava se virar aí para sobreviver. Aos 14 anos ele podia voltar para a cidade, mas não para a família, né? Ele podia roubar para sobreviver, mas ele não podia ser pego. Caso ele fosse pego, ele seria duramente castigado. Aos 16 anos, né, começava o treinamento ali, que era coordenado pelos éforos, declaravam guerra contra os ilotas, né, lembrando que os ilotas era lá a base da pirâmide, então eles inventavam, né, criavam aí que os ilotas eram os inimigos, e aí o treinamento consistia no quê? Deles ficarem acampados por dia nos campos e tentarem matar esses ilotas, né, então assim,
A essência do treinamento era conseguir matar os ilotas, que era o inimigo fictício aí que eles criavam. Aos 18 anos, eles ingressavam oficialmente no exército espartano, né? E aos 30 anos, enfim, eles se tornavam cidadãos e eram autorizados a se casarem e constituírem família, recebiam terras do Estado e ilotas para servi-los, né? Poderiam integrar a Ápela aí. Lembrando que se chegassem aos 30 anos, eles ganhavam aí todos esses privilégios, né? Muitos não chegavam. E aos 60 anos, eles tornavam-se gerontes, podendo tornar-se reis de Esparta, ok? A principal fonte histórica, né, que a gente tem para estudar aí sobre Esparta é a obra Vida de Licurgo, do filósofo grego Plutarco. E Licurgo foi um legislador espartano que teria elaborado a Retra, um código de leis. Na obra de Plutarco encontram-se ricos relatos sobre a vida em Esparta e sobre a trajetória militar do espartano e a conquista de sua cidadania, né? Então, lembrando mais uma vez que as fontes, quando a gente fala de história antiga, elas são mais escassas, e aí a gente tem como principal fonte para o estudo da sociedade espartana exatamente aí o livro, né, a obra do Plutarco. E, por fim, uma sugestão de filme para vocês visualizarem bem essa questão da importância da guerra, do treinamento militar e de como tudo isso regia ali a sociedade espartana, é o filme 300, que imagino que muitos de vocês conheçam, e ele relata muito bem essa ideia toda, né? Ela é baseada na série em quadrinhos, né, que também se chama 300, e ambos são versões romanceadas e fictícias, né? Então tem aí um pouco de verdade e, é claro, um pouco de ficção aí para tornar o filme mais interessante, né? Da Batalha de Termópilas durante as guerras persas, ok?